Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Queria dar as boas-vindas em nome da Cuser ao nosso webinar. Hoje a gente tem uma pessoa muito especial e muito querida aqui com a gente, que é a Beatriz Vieira, já nossa amiga aqui de várias atividades de webinar e de lives. Bia, obrigada por você ter aceito mais uma vez. Agradeço, muito obrigada, né, por essa oportunidade de estar aqui representando essa empresa que eu gosto muito, né, que eu já uso há anos. Então eu me sinto muito segura assim em falar dos produtos da Cuser, em usar, né? E com vocês também, nossa, eu me sinto super à vontade, super acolhida. Eu que agradeço muito por... Obrigada. É uma honra de verdade para a gente ter você aqui falando sobre os produtos da Cuser. Antes de apresentar a Beatriz e o tema que ela vai falar, eu só queria deixar alguns recadinhos aí, já desde o início. Queria avisar a vocês, né, para quem está assistindo pela primeira vez o nosso webinar, a gente mantém o microfone de todo mundo desativado, só para a gente evitar ruído e interferência, mas a gente quer muito que vocês participem e que façam perguntas. Então, se vocês tiverem dúvida, por favor, tem o campo de perguntas aí no painel de controle de vocês. Vocês conseguem fazer as perguntas. E aí, eu já combinei com a Beatriz que a gente eu vou interrompendo na medida do possível, né, durante a apresentação, e aí ela vai respondendo as perguntas para a gente ter uma interação mais dinâmica, tá? Então, o tema da Beatriz é prótese total e protocolo inferior com planejamento reverso. A Beatriz, ela é técnica em prótese, especialista em prótese total e especialista também em protocolo com assentamento passivo, tem mais de 14 anos aí de experiência, ministra diversos cursos aí pelo Brasil e vários cursos online também. É uma digital influencer com mais de 32 mil seguidores. Cada vez que a gente olha lá o Instagram dela, tem mais seguidores. Isso é muito legal. Então, eu desejo a vocês uma ótima aula, tá, Bia? Eu vou estar aqui nos bastidores, e aí qualquer coisa a gente vai se falando, tá bom? Qualquer coisa, se o pessoal quiser fazer pergunta, tá? Fiquem à vontade, podem perguntar. A doutora Patrícia vai me passando, né, as perguntas de vocês e podem me interromper ali, qualquer momento, tá? Dessa aula. Perfeito. Eu vou desligar aqui agora meu áudio e o meu vídeo. Deixa eu começar a apresentação aqui. Então, assim, gente, o tema dessa aula é prótese total e protocolo inferior com planejamento reverso. Usando os dentes Delara, né? Eu tô encantada com esses dentes, justamente por ser uma alternativa super acessível, né? Então, ele tem um ótimo custo-benefício, ele abrange muito mais pessoas, né? Ele não é um dente inacessível, né? Então, ele está super dentro dos padrões. E, além do que, ele tem uma tecnologia avançada, né? A qualidade desse dente, a textura. Então, essa foto de perfil ali, dá para ver bem a textura do dente. É um dente jovem, né? Um dente que se enquadra ali perfeitamente no nosso mercado. Tem as opções de dentes clareados. Eu vou falar um pouquinho mais ali sobre esses dentes, que foi o dente que foi escolhido para fazer esse caso, né? Então, por que a gente escolheu os dentes Delara, né? Pela estética, né? Um dente vívido, ele é semi-anatômico, então, pela angulação da cúspide dele ser 20 graus, ele se torna universal para qualquer tipo de caso. Então, para protocolos, para próteses totais duplas, para misto de prótese total, como protocolo, como é esse caso. Os dentes dele, a montagem, a oclusão, ela é totalmente previsível, né? O que facilita muito o trabalho do técnico no laboratório. A montagem se torna muito mais fácil. Então, ela tem uma ampla área de adesão também na resina, isso é importantíssimo, né? Para quem trabalha com resina sabe que, né, não tem nada pior ali do que entregar uma prótese e os dentes soltarem, né? Ou algum dente soltar.
Então, o Delara ele já vem pensado nisso também, né, para suprir essa necessidade, com essa adesão melhor da área basal. Tem 6 anos de garantia, tecnologia em comp. Então, assim, eles são 3 camadas nos dentes anteriores, né, na parte mais estética, e 2 camadas nos dentes posteriores. Então, ele tem uma linha, olha, essa foto aqui mostra bem a questão da translucidez desse dente. Vocês conseguem perceber, né, tá vindo uma luz por trás ali no flash, né? Então, ele tá mostrando bem a incisal do dente. Não chega a ser aquele transparente que fica muito artificial, né? Mas ele é super translúcido, super natural, né? Tem o halo azulado, mais jovem. Então, eu tô realmente, assim, encantada com o dente. Tô gostando bastante. A oclusão, né, que eu expliquei ali para vocês na questão da chave de oclusão, né, então ele encaixa ali perfeitamente. A minha filosofia de trabalho é a montagem balanceada bilateral, né, para preservar a estabilidade dessa prótese mucosuportada. Então, quando o paciente faz os movimentos de lateralidade, eu não faço guia em canino, porque se fizer guia em canino, vai fazer uma alavanca e a prótese vai deslocar, e nem toque anterior. Também o toque anterior, né, toda vez que o paciente morde e usa uma prótese total e tem o toque anterior, ela faz uma alavanca, essa prótese se desloca na região posterior, entra ar, né, entra o ar e a prótese solta, tá? Então, por isso que não se deve deixar esse toque anterior. Então, o Delara me atende muito bem nesse quesito. Agora, vamos apresentar aqui o caso clínico, né? Então, esse caso, ele foi feito, uma prótese total imediata, né? Ele tinha 2 dentes só, 3 dentes. Tinha o dente 23, o 26 e o 16, né? Superior. E no inferior ali tinha o 34 e o 40, não, e o 36, né? Então ele tinha ali só esses dentinhos ali, mas isso não foi impedimento ali para fazer prova. Então a gente conseguiu fazer uma prova estética para ver a questão da linha média, tá? Mas o inicial, né? Então foi feitas as moldagens anatômicas, né? Moldagem com alginato mesmo, só para a gente fazer a confecção desses modelos iniciais. Inferior, bem importante que essa moldagem copie todo o assoalho da língua, toda a região de trígono retromolar, de papila trígono retromolar, para que a gente tenha uma estabilidade desse guia multifuncional. Foi confeccionado os planos de orientação em cera, né? Aí depois foi feito todas as medições, todas as marcações, linha média, linha do sorriso, dimensão vertical, oclusão, né? Então foi feita a oclusão. E aí foi passado para o articulador. Foi articulado com o arco facial superior e o inferior foi fixado com esses dispositivos, com esses posicionadores oclusais da Artflex, que facilita demais a oclusão do paciente. Então, como que é? É uma pecinha que o dentista encaixa no plano de cera inferior após o ajuste, né? Leva em boca e o paciente abre e fecha a boca várias vezes. A partir da 5ª vez, a tendência é que ela vá para a relação cêntrica, né? Que o paciente já vá automaticamente em relação cêntrica sem ter que ficar manipulando, né? Que às vezes acontece muito erro, né? Quando às vezes o dentista vai manipular o paciente, às vezes ele acaba jogando para o lado, né? Ou protruindo um pouco mais a mandíbula. Então acaba dando muito erro de articulação. Então, esses dispositivos é super tranquilo, né? Super tranquilo de fazer essa oclusão. Foi feita a montagem dos dentes, né? Foi provado. Fiz ali toda a questão do suporte labial, a estética, o volume da gengiva, tudo isso antes da prova, né? Ó, todos os detalhes. Então, na prova dos dentes, o que tem que ser observado? O que foi observado, né? É o suporte labial, a linha do sorriso e definir limites estéticos, né? As limitações estéticas. Porque nem sempre o que é mais bonito ali é possível, né? Então, às vezes, o paciente não tem espaço de dimensão vertical ou tem uma discrepância óssea grande. Então, todas essas limitações ali, elas têm que ser definidas no momento da prova dos dentes,
né? Isso faz parte do planejamento reverso, porque algumas coisas podem ser corrigidas durante a cirurgia. Então, fazer uma osteotomia, por exemplo, né? Uma osteotomia. Viu que na inferior não tem espaço para os implantes, não vai ter espaço para fazer um protocolo resistente, né? Que contemple estética e função. Aí ele já, no planejamento, ele já consegue prever isso e o quanto ele vai fazer de osteotomia. Aí foi feita a acrilização caracterizada dessa prótese total superior, né, dessa PTI. Então foi incluído com muralha de silicone. Os dentes eles foram extraídos do modelo, né, para terminar a montagem e fazer essa inclusão. Então eu uso sempre muralha de silicone para fazer os casos, para que ele copie todos os detalhes da seroplastia. Uso o Palabond. O Palabond, assim, desde que eu conheço, né, desde que eu comecei a usar, eu não abro mão, né? Realmente ele facilita muito o trabalho no laboratório, não tem necessidade de furar os dentes, né? Ele é um agente de união. O que ele vai fazer? Ele vai abrir, como se ele abrisse os poros do dente para receber essa resina acrílica. Então, como o dente ele já está polimerizado, ele já vem de fábrica polimerizado, ele já está pronto, então ele já está bem, ele já tem uma superfície bem lisa, bem compacta, né? Então, às vezes, quanto melhor o dente, mais difícil é a adesão dessa resina acrílica. Então, o Palabond ele serve para isso, ele vai abrir ali as cutículas do dente para receber essa resina. Tem um detalhe só importante, que é importante vocês saberem, a aplicação dele deve ser feita com um pincel com a ponta de plástico ou de madeira, não deve ser com aqueles pincéis que tem a pontinha metálica, porque essa ponta metálica, ela vai liberar íons metálicos e vai dificultar o processo de adesão, tá? Então, tem que ser sempre com essa pontinha plástica. Eu passo uma camada e depois eu reaplico, passo 2 camadas, então é bem tranquilo, assim. E esse potinho aí de 45 ml dura muito, muito mesmo. Eu tenho que fazer a acrilização, né? Logo na sequência. Então, eu aplico o Palabond, na sequência eu já faço a acrilização, porque ele tem um tempo de ação de 10 minutos. Após 10 minutos, esses poros fecham e aí ele não vai fazer o efeito. O importante é iniciar essa acrilização, né? Não preciso pôr para polimerizar em 10 minutos, né? Mas eu iniciando, ela tendo já esse contato com a resina acrílica, como está na foto, tudo certo, tá? Não preciso me preocupar que essa aderência ela vai existir, tá? Então, eu fiz a caracterização vestibular, eu uso o palato incolor, né, nas próteses, quando eu faço dessa maneira caracterizada, com resina STG. Então, fiz o palato incolor nesse caso. Depois foi feita a prensagem, a conferência de cor e ressecamento. Eu sempre deixo 12 horas, né, trabalhando com essa determinada resina, a resina nacional. O tempo ideal de prensagem é 12 horas. Por que 12 horas? Porque esse polímero, né, essa resina, ela é separada quimicamente na fábrica. Então, monômero e polímero, né, o pó e o líquido. E a gente mistura, né, joga ali pó e líquido, ou manipula, mistura. Então, demora um pouco, demora um tempo até essas moléculas se acomodarem, né, adequadamente para ela estar pronta para polimerizar. Então, é bem normal, né, quem usa a prensa hidráulica, perceber ali, você coloca ali em 1 tonelada, aí dá um tempinho, aquele ponteiro baixou. Baixou porque liberou a tensão interna, ela deu uma compactada lá dentro da mufla, e aí baixa a pressão da prensa, né? A gente vai lá e aperta mais um pouquinho de novo. Foi feita a polimerização, eu uso a técnica de micro-ondas, uso também a técnica da polimerizadora termopneumática, mas nesse caso eu usei a de micro-ondas, tá? Então, o meu micro-ondas ele é de 1000 watts, eu usei esse segundo ciclo ali, que foi a 10 minutos a 30%, mais 10 minutos a 10%, e mais 10 minutos a 40%. E se for com 2 muflas, mais 10 minutos a 50%. Só que, assim, gente, o mais importante de tudo é vocês entenderem qual é a potência de consumo do micro-ondas de vocês, tá? Para vocês não errarem ali na questão do ciclo. Após a polimerização, né? Então, essas guias no modelo superior é para eu voltar para o articulador. Eu volto todas as peças para o articulador para fazer ajuste oclusal. Então, ó, todos os detalhes que eu fiz na seroplastia, eles permanecem após a acrilização, tá?
E aí é feito o acabamento, o polimento, e aí é feita a confecção do guia multifuncional. Então, a inferior, né, como ela está sendo preparada para a cirurgia, eu ainda não acrilizei, né? Então, foi extraído os dentes do modelo, terminou a montagem, e aí é feito o guia multifuncional, tá? Então, eu vou mostrar aqui o passo a passo do guia, para vocês entenderem como eu faço. Então, o guia multifuncional, né? O planejamento é fundamental na implantodontia. Com o correto planejamento, tornam-se muito maiores as chances de obtenção do sucesso clínico, que hoje vai muito além de somente alcançar a integração dos implantes, mas sim de posicionar o implante idealmente para a confecção de uma prótese que venha contemplar saúde, função e estética. Os guias auxiliam em todas as fases do tratamento, que permite maior previsibilidade dos resultados, aumentando substancialmente a qualidade e longevidade das reabilitações protéticas. Então, né, como eu acho que o guia assim é fantástico, né? Ele facilita muito o nosso trabalho. Tem vários casos assim que eu faço direto, pronto, sem prova nenhuma, né? Desde que tenha sido feito um bom planejamento reverso, tá? Então, tem a montagem dos dentes, né? Eu faço um reforço na região anterior ali com a cera, tá? Porque como eu vou abrir na lingual para que ela não fique tão frágil, tá? Faço umas canaletas ali no modelo de gesso e faço uma muralha de silicone no próprio modelo, por cima dessa montagem de dentes, copiando essa montagem de dentes. Faço essas válvulas, essas guias de escape, né, nas laterais ali dessa muralha para que a resina escoe e não haja um aumento exagerado na dimensão vertical. Então, tiro, né, a muralha, observo as cúspides, vejo se copiou bem, se tá bem definido ali a questão nesse silicone, né? Isolo o modelo, né? Então, o modelo, esse aqui não é o mesmo, tá? Mas esse aí dá para ver também que já tinha dentes anteriores ali, que foi extraídos no modelo também. Então, extrai no modelo, né? Deixa bem lisinho ali para ele não ficar retentivo, isola. E aí eu faço a acrilização com resina alto polimerizável mesmo, tá? Então, manipulo ali a resina, coloquei um pouquinho de corante azul, só para ficar mais bonito. Né? Coloco o guia na panela termopneumática por uns 10 minutinhos, uns 40 graus, mais ou menos, tá? E aí depois tiro a muralha, ela ficou assim. Então, ficou a cópia da montagem inferior. Então, ficou a cópia. Levo para o articulador a montagem, travo o pino do articulador, né, na montagem, para não ter nenhuma diferença de dimensão vertical, porque como ele vai ser usado na cirurgia, ele precisa estar bem preciso, né? Ele tem que estar com a dimensão vertical já pré-estabelecida pelo dentista. Então, faço os ajustes que forem necessários até eu chegar na mesma dimensão da montagem. Faço as aberturas no guia, as aberturas anteriores, as aberturas na palatina. Eu coloco um fio de orto também na região anterior, faço uma canaleta no guia, né? Dobro um fio, número 1, coloco na vestibular para que ele não quebre no momento da cirurgia, né? Porque já aconteceu, às vezes o dentista tem que fazer mais um desgaste no guia, porque ele não está encaixando no transfer, e ele quebrar no meio. Então, é bem complicado. Então, para que isso não aconteça, né, eu estou fazendo esse reforço de fio de orto na vestibular. Bom, nessa foto dá para ver melhor. Então, esses 3 furinhos ali vestibular é para fazer a união do transfer no guia. E essa meia lua embaixo é para injetar o silicone leve, para fazer a moldagem da mucosa, tá? A cópia, né? O guia é a cópia da montagem dos dentes. E aqui é um ilustrativo para vocês verem do processo da cirurgia. Então, foi feita a extração dos dentes. Aí foi ali o nervo. Peraí, ó. Foi feita uma incisão. Aí foi feita a osteotomia. Então, vem com a broca, faz a osteotomia, nivela esse rebordo ósseo, né, para que a gente consiga fazer depois uma área basal totalmente convexa, né, para que o paciente consiga higienizar.
Ó, ele faz a marcação ali no nervamento áudio, mais ou menos 1,5 mm ali por margem de segurança. E aí começa a instalação dos implantes. Instala os mini pilares. Faz a união desses componentes, né, como a resina pátria, a união dos transfers, para transferir esses implantes, né? E aí coloca o guia. Aí quando ele coloca o guia, tem que estar em oclusão, o paciente tem que estar de boca fechada, né? Para ele unir o guia no transfer. E depois faz os 3 pontos com resina pátria, os 3 pontos de GC, porque como a gente vai gerar um novo modelo, a gente precisa rearticular. Injeta o material leve, né, o silicone leve, para fazer a moldagem da mucosa. E tá pronto, né? Então a gente recebe esse guia no laboratório e faz e confecciona o modelo. E antes mesmo de tirar do modelo, a gente já faz a articulação, tá? Então os 3 pontos de GC vai me servir para fazer a articulação desse trabalho na posição correta. Então fiz a articulação, né? Os 3 pontos de GC. Esse é um caso também que foi feito sem prova, né? Foi direto pronto, tá bem certinho o guia, bem estabilizado esses 3 pontos, esse registro de oclusão, tá? Ó, tá bem definido ali os 3 pontinhos, tá? Aí a gente desparafusa, só agora eu vou tirar o guia do modelo, antes de articular não, tá? Senão ela pode não encaixar de novo na posição, pode dar alguma alteração. E agora eu vou mostrar para vocês a técnica que eu utilizo, a técnica de assentamento passivo. Então tem os mini pilares, né, que são para qualquer prótese múltipla, cilindro de latão, cilindro de titânio, e por cima vem essa luva calcinável. Ele obrigatoriamente tem que estar em cima desse intermediário metálico, eu não posso colocar ele direto no implante. E tá vendo que o vermelhinho ali, ele tem um espaço maior do cimento? O titânio, ele tem um espaço maior, ele já é preparado para receber o cimento, tá? Então a gente vai trabalhar em cima do latão, que ele é mais justinho, né? Aí faz a união da resina pattern, faz a união da barra, união dos componentes, nesse caso é uma fixa. Aí é feita a fundição, somente o calcinável vai para o processo de fundição. Nesse caso foi feita uma aplicação de cerâmica e depois é feita a cimentação. Tá? Então, cimenta, o cimento preenche esse espaço, ele vai preencher toda a desadaptação que houve no processo de fundição, tá? E aí, tá pronta a prótese 100% passiva, sem necessidade de solda, simples, né? Bem rápido de fazer. Então, o que vocês precisam entender? Os componentes, né? Os componentes são um pouquinho diferentes. O cilindro de latão e o parafuso de trabalho, eles são uso laboratorial. Então, não vai para a boca, né? A gente usa somente no laboratório, então não precisa o dentista comprar ele toda vez, né? Então, eu tenho um kit aqui no laboratório, tem uma quantidade de cilindro de latão, uma quantidade de parafuso de trabalho, e o que o dentista me manda é somente o calcinável e o titânio, tá? Então, eu faço a transferência dos dentes, né? Já tinha, como eu tinha o planejamento reverso, pego aquela montagem que eu já tinha feito anteriormente, transfiro no articulador, faço uma muralha, né? Transfiro os dentes para essa muralha, e aí eu começo a fazer a confecção da barra somente depois que eu tiver essa montagem, né? Porque daí eu vou fazer ela exatamente embaixo dos dentes. Pego os componentes que eu já mostrei para vocês, posiciona o latão, depois vem com o calcinável por cima. Aí eu preciso desse parafuso de trabalho, esse que tem essa cabeça maior,
para que ele segure esse calcinável, porque o calcinável, como ele é só uma luva, ele não vai ter o passante, não vai ter o stop do parafuso ali para segurar ele, tá? Então, por isso que tem que ser esse parafuso maior, tá? União com uma resina Pater, uma resina de boa qualidade. Envolvo os componentes, faço a união no articulador a todo momento, né? Para que ela fique bem embaixo da barra. Aí depois eu faço o enceramento com uma cera própria para fundição. E depois, a gente vai voltar que isso aqui passou rápido, né? Faço, ó, fiz o enceramento, fiz ali as canaletas de Vigaí para ter uma maior retenção da resina. Ó, tá vendo aqui, gente, que tem 2 parafusos anteriores que eu já tirei? Não precisa, depois que eu fizer a união, se ele estiver pegando no antagonista, eu posso tirar, tá? Faço a inclusão. Eu incluo ela em monobloco, então é bem simples de fazer. Já coloco, após 23 minutos, eu já coloco no forno pré-aquecido a 930 graus. Eu não tenho que ficar trabalhando com picos de temperatura, né? Então, isso ganha muito tempo no laboratório, tá? Então, quando eu faço uma barra convencional, eu levo de 4 a 5 horas no forno. Nessa, eu deixo apenas 30 minutos. 30 minutos já é suficiente para poder fazer a função. Ó, coloco no forno quente já, tá? Só faço dessa maneira com essa barra de assentamento passiva, porque eu não estou preocupada com as distorções que vão acontecer no processo da fundição, porque tudo isso ela vai ser compensado por meio do cimento. Aí depois a abertura da barra, a limpeza. Deu uma travadinha aqui. Tá? E aí, ó, a barra tá aqui, tá? Eu faço as retenções mecânicas, né? O sucesso dessa técnica de cimentação passiva é totalmente ligada às retenções mecânicas. Eu separei alguns artigos ali, uns trechos de artigos para mostrar para vocês sobre isso, tá? Então, ali a retenção mecânica, né, feita com a broca, uma broca nova, uma carbide, e ali o cilindro de titânio e o cilindro de latão, apoiados na parte interna da prótese. O índex também é super interessante, né? Eu gosto bastante de trabalhar com índex. Desculpa. Como que eu faço, né? Como que eu peço, né? Oriento. No próprio molde, né? Eu tiro aquela união do transfer, ponho no modelo, secciono e mando para o dentista usar aquela mesma união, então ele só une novamente em boca. E aí eu vazo esse gabarito, parafuso esses análogos e vazo esse gabarito com gesso zero expansão, porque eu tenho uma fidelidade para poder fazer a cimentação ou para fazer a barra, tá? Aí eu vou parafusar, tiro a gengiva artificial, se eu for fazer no modelo, parafuso o cilindro de titânio, e aí eu testo essa barra e vejo se ela não tem nenhuma interferência, se ela está entrando passiva, sem forçar. E aí eu faço a cimentação. Então, essa técnica, ela permite ajuste. Se, vamos supor que não está entrando, está travando, posso desgastar internamente dentro da barra sem problema nenhum. Porque esse espaço ele vai ser preenchido por meio do cimento, tá? Então, usei o cimento da 3M, cimento resinoso tem que ser, tá? Eu uso um primer também para metal, é o Metal Bond da Signum, da Coulter. Eu passo sempre o primer na barra. No componente eu não passo, porque ele já vem, esse componente ele já vem quimicamente tratado de fábrica para receber o cimento. Eu só não posso ficar manipulando ele com a mão, senão eu vou perder essa adesão química. Mas na barra eu sempre passo esse primer para metal, tá? Terminei a cimentação, né? Limpo, tiro o excesso com o microbush para não entupir o acesso do parafuso. Eu passo uma cera antes também, né? Para que não entre cimento ali dentro do parafuso. O cimento tem que extravasar um pouco, né? Ele tem que extravasar para que ele realmente preencha toda a parte interna.
E aí ele fica assim, ó, então ali sem a cimentação, né, para vocês verem ali do lado esquerdo, a barra ali sem a cimentação, e depois do trabalho finalizado, cimentado, como fica, tá? E aqui o trabalho cimentado e depois de finalizado. Então a base, a área de assentamento do mini pilar, ele fica intacto, né? Ele fica perfeito como veio de fábrica, ele não sofre os danos ocasionados pelo processo da fundição. Tá? Então ele fica ali intacto. É uma técnica totalmente reversível, né? Se tiver qualquer problema, é só substituir esses componentes. E é sem solda, né? Então, trabalho rápido, previsível. Então, há algumas vantagens aqui, separei para vocês. Então, estruturas cimentadas transferem menos tensão global que as estruturas convencionais. A cimentação passiva tem como vantagem compensar por meio do cimento qualquer desadaptação, e ela combina a adaptação passiva de uma prótese cimentada com a reversibilidade de uma prótese parafusada, que ela é cimentada no laboratório, né? O dentista, para ele, vai ser parafusado, ele só vai chegar e parafusar e já vai sentir na hora essa passividade. Então, ela simplifica o procedimento por permitir ajustes sem necessitar de solda. Então, tem alguns trechos aqui de artigos aqui que eu separei para vocês, né? Então, a vantagem da técnica é a redução da tensão incorporada no sistema osso, implante e prótese e a simplificação dos procedimentos clínicos e laboratoriais para se obter uma prótese passiva. A desadaptação das próteses, implantes suportadas, pode ser solucionada por meio de um sistema passivo, que é composto por cilindros pré-fabricados que serão incorporados à barra metálica por meio da cimentação. Essa técnica ela foi descrita em 1989 por Sellers, num relato de um caso clínico, no qual o ator explica qual a vantagem, explica que a vantagem é compensar por meio do cimento qualquer desadaptação da estrutura. Então, tudo isso são trechinhos de artigos mesmo, tá? De embasamento científico, realmente comprovando que essa técnica ela funciona e eu super defendo ela, já há anos que eu utilizo. Então, para a obtenção de um ajuste passivo na estrutura do metal, estrutura metálica sobre implante, é necessário realizar corte e soldagem da peça. E mesmo assim, nem sempre uma estrutura completamente passiva é alcançada. Porém, produzir uma estrutura passiva é, sem dúvida, uma das tarefas mais complexas da implantodontia. O ajuste, o que é ajuste passivo, né? Então, isso eu separei esse trecho, porque muita gente me pergunta, mas o que é uma prótese passiva? O que é um protocolo passivo? O ajuste passivo é definido como contato de toda a superfície da estrutura metálica com os pilares dos implantes de forma simultânea, sem tensão, antes da aplicação de cargas. Então, sem parafusar. Antes de eu parafusar, ela encosta toda a superfície, né, dos implantes simultaneamente, ao mesmo tempo, tá? Então, quer dizer que só essa prótese é passiva? Não. Claro que não, todas devem ser, né? Todas as próteses sobre implantes, elas devem ser passivas. Porém, essa técnica, ela leva esse nome, né? Técnica de assentamento passivo, justamente por ela simplificar esse processo. Então, é muito mais simples, muito mais fácil você alcançar esse resultado. E aqui está o nosso trabalho aqui finalizado, né? Na técnica de assentamento passivo, prótese total imediata superior, protocolo, carga imediata inferior. Bom, os dentes, ó, essa foto dá para ver bem a angulação dos dentes de 20 graus, né? Então, ele tem uma desoclusão ali balanceada, bem tranquilo, né, de fazer. Dá conforto para o paciente, conforto mastigatório. A oclusão, né, dela é perfeita, né? As cúspides se encaixam perfeitamente. Então, olhando nessas fotos ali de lado, né, na lateral, então a chave de molar perfeita, né? A chave de canino também perfeita. Então, um dente super tranquilo, super fácil de montar. Então, porque ele foi produzido em CAD/CAM, né? Então, por isso que ele tem os dois lados idênticos, os dois lados iguais. O trabalho finalizado. Sem toque anterior, né? Lembra que eu mencionei no início da apresentação, né? Sem toque nos dentes anteriores, para que não haja um deslocamento dessa prótese total. Textura do dente, o formato do dente, né? Super natural.
a questão da distribuição dos implantes, né? Ou então implantes super bem distribuídos, né? Bem posicionados em relação ao dente. Então, tudo isso só é possível por conta do planejamento reverso. Se não tivesse um guia lá para orientar qual que era o posicionamento desejado dos dentes, seria muito mais difícil, né? Ele conseguir esse posicionamento perfeito dos implantes, tá? A translucidez ali dos dentes, né? Ó, as 3 camadas anteriores ali são bem visíveis, ali fica bem estético mesmo, né? Um dente bem estético. Mais detalhes ali do Delara. Protocolo inferior, palato incolor, né? Que eu mencionei para vocês que eu faço. Eu coloco um pouquinho de pigmento vermelho, né? Para que ele fique um tom rosa ali, não fique tão... Porque o incolor ele acaba esbranquiçando, né? Esbranquiçando não, acaba amarelando com o tempo, tá? E é isso, gente. Obrigada. Muito obrigada, Bia. Linda a sua aula. E fechar minha apresentação. Fechou ou não? Fechou? Fechou, tá ótimo. Bia, brigadão. Adoramos a sua aula. Eu queria deixar até um recadinho que eu esqueci de falar no início, que na área de documentos vocês têm disponível a carta molde do Delara e o certificado de garantia, tá? Para quem tiver interesse. E eu queria te fazer uma pergunta: tem alguma contraindicação para uso dessa técnica, para aplicação dessa técnica? Algum impedimento, alguma situação clínica que não seja possível usar essa técnica de assentamento passivo? Não tem nenhuma contraindicação. Assim, eu até faço o processo da cimentação antes da polimerização, né? Isso não tem problema nenhum, por ser um cimento resinoso. A diferença, assim, é que ele tem um espaço, o cilindro ele é um pouco mais alto, né? Do que o convencional, né? O convencional você consegue deixar ele bem baixinho, bem no limite. Esse você também consegue, só que aí você tem que trabalhar a altura do componente, como eu fiz naquela foto que estava só a barra pronta, já em cera azul. Eu deixei só os 2 posteriores e na frente sem. Então, dá para trabalhar também, quando não tem tanto espaço, você consegue desgastar. Mas eu sempre faço, mesmo em casos assim que não tem tanto espaço, eu consigo fazer. Tá ótimo. Em nome de toda a equipe da Coolzer, eu queria te agradecer mais uma vez, queria agradecer a presença de todo mundo aqui no nosso webinar de hoje. Queria pedir para vocês agora na finalização, né, no encerramento, tem um questionário muito rapidinho de umas 4 perguntinhas, só para a gente entender qual que é o tema de interesse, para vocês poderem trazer para a gente poder organizar assuntos que possam ser interessantes para vocês, tá bom? Então, se não tiver mais perguntas... Obrigada mesmo. Obrigada. Pessoal, pela participação de vocês. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, né, ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Eu vi que tem gente aí com a mãozinha levantada. Talvez eles tenham entrado depois de eu dar o recadinho que o microfone fica mudo, né? O microfone dos participantes. Então, quem quiser fazer perguntas, coloca no campo de perguntas, que aí eu transmito para a Beatriz. Eu até deixei isso no recado, mas talvez algumas pessoas não tenham visto. E aí a gente pode compartilhar aí com a Beatriz. E se não, também, às vezes as dúvidas aparecem depois, né, posteriormente. Quem quiser, entre em contato com a gente, manda a dúvida para a gente, que a gente redireciona para a Beatriz, e a Beatriz responde para a gente transmite. Tá bom? Então, eu desejo um ótimo final de tarde para todo mundo e que todo mundo tenha um restinho aí, um feriado muito agradável e possa relaxar um pouquinho. Tá bom? Um abraço a todos. Obrigada, muito obrigada a todos.